one of the most critical elections in world history. It's not just about Brazil. This is about the entire Latin America. This is about the entire Western Hemisphere. And if the Western Hemisphere falls, that's it. That's a communist world. So that's the short answer. A primeira série original produzida pela NTD e o jornal Epoch Times no Brasil será lançada nos dias 22 e 23 de outubro. Nessa produção, nós investigamos o interesse estrangeiro no Brasil e fatos que podem influenciar as eleições de 2022. A NTD e o Epoch Times pertencem ao Epoch Media Group, uma empresa fundada nos Estados Unidos por dissidentes chineses que fugiram do comunismo. Nosso trabalho é pautado nos valores de verdade e tradição, e nosso propósito é levar para você e sua família informações relevantes que outras mídias não noticiam, expor a atuação do movimento comunista e resgatar valores tradicionais que são a base de nossa civilização. No dia 22 de outubro, o primeiro episódio será relançado numa versão estendida e aprimorada. E no dia 23 de outubro, vai ao ar o segundo episódio, uma produção inédita, detalhando a atuação do Partido Comunista Chinês em nosso país e o que isso tem a ver com as eleições deste ano. Temos recebido relatos de que muitas vezes o YouTube não recomenda nossos vídeos para os usuários. Por isso, para não correr o risco de perder essa importante produção, cadastre-se para receber o link do segundo episódio. Para se cadastrar é muito simples, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela. Ou você também pode clicar no link que está na descrição do vídeo. O Epoch Times Brasil e a NTD Brasil contam com o seu apoio para podermos continuar crescendo. This is a battle between freedom and socialism, and you're going to have to choose which one of those two you want. Eles não só estavam se descrevendo, eles estavam descrevendo muitas pessoas na China, vivendo como mortos-vivos. E em essência, foi assim que o livro começou. Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da NTD. Eu sou Emanuele Couri. Antes de continuarmos, se você gosta do nosso trabalho, lembre-se, por favor, de se inscrever no canal e ativar as notificações. Você já se perguntou como é a vida daqueles que trabalham para o Partido Comunista Chinês? Hoje nós vamos conferir trechos de uma entrevista da NTD com a premiada cineasta Kay Ruback. Para os ex-funcionários do Partido Comunista Chinês, falar publicamente sobre suas experiências significa arriscar suas vidas e famílias. Mesmo assim, Kay conseguiu encontrar pelo menos 30 membros do partido que desertaram para o Ocidente. 13 deles concordaram em falar às câmeras. Vamos conferir. Today, we're finally realizing the degree to which the Chinese Communist Party is truly hostile to the United States and our values. Beijing insists that these are somehow internal matters that others have no right to raise. That is wrong. O policial respondeu que a prevenção da pandemia é a prioridade máxima e disse que nada mais é importante. O Partido Comunista Chinês é um regime opaco que agora lidera o autoritarismo global. Hoje nós espiamos através dessa cortina de ferro para dentro do mundo dos oficiais comunistas da China. Poucos pesquisadores sabem tanto sobre a liderança do Partido Comunista quanto a cineasta Kay Ruback, que é a autora do livro chamado Quem são os zumbis da China? Eles estão sob muita pressão e estão constantemente sendo forçados a se separarem de sua consciência e, eventualmente, isso os destrói. Kay entrevistou uma dúzia de ex-autoridades do Partido Comunista Chinês e pesquisou documentos oficiais e discursos para entender o ponto de vista das pessoas que servem ao regime. Hoje, nós nos aprofundamos no mundo da liderança do Partido Comunista Chinês, que sempre foi escondida dos olhos do público, até agora. Para a sua pesquisa, Kay conversou com diversas autoridades da China, como um ex-diplomata, um diretor de um campo de trabalho, um agente secreto, um líder da propaganda e até mesmo um coronel do exército. No seu livro, ela descreve uma experiência chocante,
quando um ex-comissário de polícia descreveu a si e a aqueles que vivem sob o Partido Comunista Chinês como mortos-vivos. Ele disse: "Nós vivemos como mortos-vivos." E quando ouvi esse termo, cadáveres ambulantes, tive de parar a tradutora naquele momento e perguntar: "Você está traduzindo isso corretamente? Estou ouvindo isso direito?" E ela disse: "Sim, cadáveres ambulantes, corpos ambulantes sem alma, carne andando." É isso que ele estava dizendo. 人活的那根本不是人啊，我们活的都叫做行尸走肉啊，没有灵魂的。 Quando Kay ouviu o termo mortos-vivos, ela teve que perguntar para outras autoridades chinesas se eles também já haviam ouvido esse termo. E acontece que não era algo incomum. 行尸走肉，对，我讲的就是这个，就是我刚刚没用这个词，就是中共毒化人，就是把人变成行尸走肉。他说要共产党员成为党的驯化了的工具。他又说人是动物，当然是说一个高级动物。那么他的这个动物是被驯化了的动物，就一定是听话的。 Eles não só estavam se descrevendo, eles estavam descrevendo muitas pessoas na China, vivendo como mortos-vivos. E, em essência, foi assim que o livro começou, para poder explicar este conceito em um contexto ocidental, para que pudéssemos entender o que eles estavam se tornando sob essa ideologia destrutiva. Então, basicamente, essas são pessoas que destruíram suas próprias consciências ou tiveram elas destruídas por eles. Tem outro termo que eles também usam, 2 camadas de pele. Aí é onde você tem que separar sua consciência interna da camada externa, daquilo que você apresenta ao público. Basicamente, você tem que deixar de lado sua consciência, sua alma. E também significa que você tem que abandonar sua verdade, seu senso de moralidade e apresentar ao público o que o partido quer que você apresente. Isso é o que um membro comunista faz, um oficial comunista. É isso que eles devem fazer. É isso que eles são obrigados a fazer. Eles fazem um juramento de colocar as necessidades do partido antes das suas. Então, se o partido exige que eles façam certas coisas, e ele exige, então talvez eles não queiram machucar alguém, mas eles têm que machucar alguém. Talvez eles não queiram mentir, mas eles têm que mentir. Então, sua consciência pessoal, suas crenças, senso de moralidade devem ser empurrados para esta camada interna da pele. E a camada externa da pele recebe uma licença para mentir, enganar, roubar, torturar ou matar. Por exemplo, em 2014, teve uma fotografia que foi postada no Weibo. Ela vazou de uma sessão de treinamento de jornalistas do PCC. Este slide afirmou muito claramente que as notícias se concentram na informação, a propaganda no formato. As notícias se concentram na originalidade e a propaganda na repetição. As notícias se focam no fato e a propaganda na opinião. As notícias se focam em dar as reportagens no tempo correto, a propaganda no tempo correto de dar as reportagens. As notícias focam na comunicação, a propaganda na manipulação. As notícias se concentram no equilíbrio, a propaganda na narrativa. Os jornalistas do PCC estão muito cientes do que estão fazendo. Eles foram claramente informados de que fazem propaganda, não notícias. 你的要有自己的马列主义新闻观。我们做的是怎么样把党的声音传得更远。宣传的和实际的是脱节的，因为它不可能实际，它一实际，那把那一些真实的东西都说出来，人民都认识了共产党了，那共产党就没法存在，它必须得不断的造假。 O regime chinês sempre tem uma maneira de distorcer palavras e eventos a seu favor, mas apenas aqueles que estão realmente cientes do passado sangrento do regime podem ver através desta névoa de propaganda. 天安门镇压的那天，我小女儿在家，我在公安部机关，我说你赶快出来看，你不看，你一辈子会后悔，不知道共产党是多坏，你赶快出来看，看一次，20年、30年的经历你都比不上的。
Eu sou mãe e não pediria para meus filhos irem assistir a um massacre na rua, mas ele fez isso. Então tive que perguntar a ele, por quê? Por que você fez isso? E sua resposta foi igualmente incompreensível para mim. O massacre da Praça da Paz Celestial foi muito visível ao público. Desde então, o regime aprendeu que você não faz isso e não deixa a mídia ver. É por isso que não temos imagens da perseguição ao Falun Gong ou dos campos de internação Uighur. Nós tínhamos algum material sobre o massacre, mas este oficial em particular, ele sabia que era significativo para sua filha ir assistir ao assassinato com seus próprios olhos, porque ele sabia que eles iriam encobrir isso. Ele sabia que a propaganda do PCC entraria em vigor imediatamente. Sempre entra. E nos dias após o massacre, o PCC fez reportagens dizendo que os estudantes mataram soldados. Mas sabemos que não é bem assim. 10.000 estudantes comuns teriam morrido naquela noite na praça, mas eles não tinham nenhum memorial para eles. Isso é tudo por hoje no Jornal da NTD. Mas antes de ir, caso você queira nos ajudar na distribuição do nosso próximo documentário, que estreia agora, domingo, dia 23, você pode saber como através do QR Code na tela. O documentário irá tratar da infiltração chinesa em nosso país. Obrigada por assistir e até a próxima!